Olha, tem dois pontos que eu considero primordial. O primeiro que eu não vi ainda um vereador falando sobre isso é a questão do 1746. Há muitas reclamações, mas ninguém fala de maneira efetiva da gente abrir a caixa preta do 1746. Quando digo isso, eu não sei, eu não consegui achar até hoje, onde a gente vê a quantidade de ocorrências, quantas foram respondidas e por que não foram respondidas, onde é que tem a maior questão de incidência, tempo de demora, eu não estou vendo isso. E isso a gente pode resolver por uma atribuição de tratar essa ideia que o 1746 virou um ponto de referência para o cidadão. E aí, quando eu estou dizendo que o 1746 ele serve para tudo, que é a questão de ordem pública como um todo. Esse é um ponto, tá? Então, tratar, quando a gente abrir, dar transparência a isso, parece que não tem a ver com a ordem pública, tem. A gente vai conseguir entender onde que a prefeitura está tendo gargalo e sobre quais assuntos a prefeitura está tendo gargalo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a ideia das ruas que estão abandonadas por diversos problemas. Eu vou dar um exemplo. Eu hoje não aguento mais e fico transtornado com motociclistas, que eu estou chamando de motoqueiro, porque motociclista é aquele que respeita a lei de trânsito, com motoqueiros andando na contramão. Parece que o Rio de Janeiro não tem mais contramão. E aí, quando eu coloco isso, eu falo o seguinte: isso é um caso de falta de ordenação pública também. É a violação à lei de trânsito? Mas o Rio de Janeiro está tão caótico que a gente tem que pensar em medidas para punir essas situações. Porque, assim, ainda que o entregador, enfim, e qualquer outra pessoa que esteja até no seu lazer andando na contramão, ele não tem nenhum tipo de direito de fazer isso. Na verdade, ele está violando uma lei. Nada justifica, nem mesmo correr atrás do seu ganha-pão, violar leis. A gente não pode mais aceitar esse tipo de jeitinho que tem ou o tipo de consciência que existe no Rio de Janeiro. Então, são esses dois exemplos que eu estou dando que eu não vi ainda ninguém falando, e tem vários outros que eu não vou antecipar aqui, Quintino, porque até para a ideia da gente segurar, para não dar realmente só deu um spoiler, mas tem muita coisa que a gente vai defender que eu não estou vendo ninguém defendendo isso, e o Rio de Janeiro está caótico do jeito que está, não só apenas em determinada zona, mas como um todo. Hoje a gente tem, em média, 7.500 guardas municipais. Só que a guarda municipal, quando ela foi pensada, infelizmente, ainda que projetada para cuidar de equipamentos públicos, como escolas, hospitais, praças, acabou que, na prática, a guarda municipal foi destinada muito na ideia de aplicação de multa de trânsito. E aí, isso aconteceram sucessivos questões por conta de romper um convênio que tinha com a Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Enfim, o ponto o que eu tenho dito muito como vereador, a gente tem que refundar a Guarda Municipal. E quando a gente fala de refundar a Guarda Municipal, é quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, a discussão da armar ou não a Guarda Municipal, que é alterar a lei orgânica, já entrou mais de 20 vezes na questão de discussões, sempre pedem adiamento. E hoje o projeto que está na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro sobre isso, ele é bastante razoável. Por quê? Ele fala para fazer um armamento progressivo de acordo com os grupamentos. Hoje a gente tem um grupamento de operações especiais da Guarda Municipal que é muito bem treinado. Inclusive, ele é convocado quando tem os grandes eventos aí que o Eduardo Paes gosta de vangloriar, como o show da Madonna, enfim. Então, a Guarda Municipal hoje tem essa questão da problemática de melhorar os recursos humanos, ela pode até contratar mais, tem a questão orçamentária sim, só que o município do Rio de Janeiro, ele gasta valores, e aí eu estou dizendo a prefeitura, que poderiam ser destinados, não às vezes só para aumentar a guarda municipal enquanto de efetivos que a gente precisa. Quando a gente fala de refundar, a gente tem que reoxigenar. Então, assim, buscar fazer novos concursos que sejam start de programação, ou seja, chegar a determinado tipo de efetivo, você fazer um concurso. A gente não precisa pensar no percentual de efetivo muito acima, até porque questão de pessoal é sempre problemática no centro público. Mas, por exemplo, em alguns locais, a utilização do vídeo monitoramento, que é uma proposta que pode um vereador assim, buscar isso e levar essa informação para fazer um debate dessa guerra de informação que a gente tem hoje, por exemplo, se arma ou não a Guarda Municipal, se utiliza ou não o vídeo de monitoramento, levar a ideia de um debate público sério. Hoje o vídeo de monitoramento pode ser uma grande questão de ajudar não apenas a Guarda Municipal a atuar, quando ela tiver que atuar armada, como também a Guarda Municipal ser realmente o suporte das forças de segurança, as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, pensar nisso enquanto vereança, a gente pode fazer. Tem problemática de orçamento? Claro, a gente não vai fazer nenhuma política pública que seja um gasto adoidado, não é isso. Só que o prefeito, no caso, ele
acaba gastando, por exemplo, 10 milhões de show da Madonna. Eu sei que isso, por si só, questão de pessoal, por longo prazo, não é muita coisa. Mas para uma ideia de você fornecer equipamentos de inteligência, questão de ciência e tecnologia, e atuação centralizada em determinadas zonas, vem onde tem uma mancha criminal e a partir daquilo atua para fazer o suporte das forças. Por exemplo, está acontecendo a Operação Orbo, agora no Rio de Janeiro. Por que a prefeitura não faz uma atuação na Zona Oeste para buscar cada vez mais a inclusão do vídeo monitoramento e fazer com que essas informações sejam repassadas ao Centro Integrado de Comando e Controle? Quando eu falo isso, o Centro de Operações do Rio, não há uma comunicação do Centro Integrado de Comando e Controle do Rio, nem do Centro de Operações do Rio. Mas isso acontece por uma ideia de sobreposição, mais do que sobreposição, por não conversar. Mas isso existe um vácuo legislativo. A gente pode superar isso criando obrigações para o Poder Executivo que não vão onerar em nada os cofres públicos, é apenas repassar informações. Então, enquanto vereador, a gente pode fazer muita coisa. Eu não quero apenas detalhar as questões de ordem pública que eu quero defender, porque senão eu vou dar spoiler e outras pessoas vão, inclusive, pegar minhas ideias aqui. Mas, assim, eu agora... tem várias questões que eu vou chegar no momento adequado, ali, quando começar a corrida, de apresentar para a população que a gente pode fazer enquanto vereador. Parece que, às vezes, o vereador fica meio amarrado, que não consegue avançar, pela ideia de que o Poder Executivo tem um grande controle, mas tem vereadores, na verdade, que são comprometidos hoje, mas que são comprometidos com a coisa pública, a gente não consegue não contar nem numa palma da mão. Isso eu ouvi de pessoas de fora que trabalham com a Câmara. Então, assim, a gente precisa colocar pessoas boas dentro da Câmara Municipal para a gente melhorar, para ter uma posição propositiva a um governo. E aí, quando eu falo oposição, pela ideia do posicionamento novo. Novo é a oposição Eduardo Paes. Então, ter uma oposição propositiva para melhorar a vida do carioca. E não aquela oposição que fica apenas criando, gritando, enchendo o saco. Não é isso. É ser propositivo. Encher o saco quando tem que encher o saco porque está errado.